Boa noite, eu sou a poeta cordelista Aurineide Alencar e hoje eu estou aqui com vocês para a gente debater um pouco sobre a literatura de cordel. Então, essa oficina que nós estaremos realizando aqui, ele é um projeto que é executado com recursos da Lei Aldir Blanc, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. E por isso essas aulas elas estarão sendo gravadas e depois colocadas, né, nas mídias e no YouTube, onde as pessoas poderão estar assistindo o que nós vamos falar aqui hoje. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Paulo Freire. Então, é baseado aqui na fala de Paulo Freire que eu quero dizer a vocês que eu estou aqui não é para ensinar, mas eu estou aqui para a gente dividir os nossos conhecimentos. Então, aquele pouco que eu adquiri, eu repasso a vocês, como também irei aprender com vocês durante esse período que iremos passar nessas 5 aulas, né, que é durante essa semana do cordel, de hoje até sexta-feira. Então, eu primeiramente, vou ler aqui um cordel que fala sobre a minha apresentação. Como a oficina vai tratar especificamente do cordel, nada melhor do que eu me apresentar fazendo uma leitura de um cordel. Aurineide Alencar. As cantigas de ninar que para minha mãe cantava eram canções dos poetas que ela sempre decorava. Com isso, rimas e versos minha mente já guardava. O meu primeiro contato que eu tive com a escrita foi com 7 anos de idade, parece coisa bendita, ouvindo verso em cordel, lido por minha mãe dita. O meu pai, dia de sábado, costumava ir à feira, sempre trazia um cordel e eu ficava tão faceira, pois fui aprendendo a ler em forma de brincadeira. O jogo de fazer versos junto com primos e irmãos, nas noites de lua cheia, era a maior diversão, enquanto os pais trabalhavam na desbulha de feijão. E quando eu entrei na escola, com meus 8 anos de idade, já sabia o que queria, era estudar na verdade, para me tornar professora, ser útil à sociedade. O tempo foi se passando, fui para uma escola de freira, mas não tinha vocação para uma vida assim obreira. Sair de lá, para mim, era a coisa mais certeira. Nas escolas que eu estudava, gostava muito de ler, pegava livro emprestado para poder aprender. Não tinha recursos, mas sonhava com o saber. Ao fazer 18 anos, tendo mudado de estado, estudando o magistério, meio caminho era andado para me tornar professora, como tinha planejado. Aos 20 anos eu estava cumprindo minha missão, trabalhando com crianças com a alfabetização, e o meu dom de fazer versos eu logo botei em ação. Para melhorar minha aula e a tornar mais criativa, eu recorria ao cordel de maneira decisiva. Aplicava o conteúdo de forma mais alusiva. Mas nem sempre tive apoio da tal equipe escolar, que às vezes vinha na sala e ordenava para parar, dizendo assim, o cordel não tem nada a acrescentar. Porém, como eu não desisto de nada que comecei, para mostrar a essa turma que é verdade o que eu falei, provar cientificamente, a pesquisar comecei. Com alunos do 5º ano que eu costumava aplicar, um projeto de cordel para melhor ensinar todo e qualquer conteúdo, podendo nele estudar. E com garra eu conduzi a minha dissertação, sendo aprovada em primeira, cumpri bem minha missão e mostrei que no cordel aprende logo a lição.
Nesta época, eu comecei a divulgar a poesia, participei de concurso que, para minha alegria, sendo selecionada, divulgado dia a dia. Tendo meu primeiro livro em um concurso aprovado, e para minha alegria, logo sendo publicado, abrindo caminho para meu cordel ser divulgado. Para entrar na academia, abriu-se a primeira porta. Hoje já passam de 7, mas para mim pouco importa, pois eu sei que sem o cordel eu mesma estaria morta. Pois ele já me curou do câncer e da depressão, me devolveu a esperança nas horas de solidão, porque com rima e converso é que eu faço oração. Por isso que eu continuo, hoje em forma voluntária, levando para as escolas a cultura milenária, essa que me faz sentir um pouco mais solidária. Dos versos serei escrava e não desejo soltura, embaixadora da paz, como também da cultura, títulos que já recebi por toda minha envoltura. Então, aqui é um exemplo que eu estou dando, né, fazendo a apresentação através de um cordel. Então, logicamente que nesse poema aqui não vai estar escrito toda a minha trajetória na vida de professora e como eu utilizei essa literatura na minha sala de aula. Visto que, como expliquei aqui, que há poucos anos começou a minha vida como escritora, né? Mas eu fui uma professora amante da literatura de cordel e por gostar tanto dessa literatura, eu sempre utilizei com os meus alunos. E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Como eu utilizei essa literatura de cordel e como eu fazia com que as minhas aulas se tornassem um pouco mais agradável para os meus alunos. Então, para mostrar para vocês aqui como eu iniciei a minha vida como escritora, depois que eu passei a conhecer duas escritoras nossas aqui da cidade de Dourados, que é a Odila Lang e também a Ruth Helma, uma imortal, hoje já falecida, da Academia Douradense de Letras, e que foi através delas que eu passei a ser membro dessa academia, sendo que a Odila é a minha madrinha literária nessa Academia de Letras. E agora, né, eu vou falar um pouquinho sobre a Odila e sobre essa nossa trajetória como poeta e agora já como escritora. Então, a Odila, né, que nós formamos uma dupla, a nossa dupla surgiu através de uma brincadeira, e nós, na própria academia, com os nossos confrades e confreiras, e formamos essa dupla que vocês vão poder ter a oportunidade de ver alguma coisa agora sobre a dupla Oxente e Tchê. Então, a Odila Swingel Lang, ela é nascida em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Ela é advogada, professora aposentada, é mestra em História pela UFMS, é autora de várias poesias, de vários livros, e tendo muitos livros de poesia popular, e inclusive tem alguns cordéis, um dos cordéis dela chamado Cordel do Consumidor, que foi publicado pelo Ministério da Justiça e foi distribuído para todo o Brasil, né? Ela que é uma das fundadoras da Academia Douradense de Letras, ela é membro associada da Associação Internacional de Poetas, é membro da Academia Literária de Letras do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, e é a presidente e uma das fundadoras da atual Pirâmide, aqui em Dourados. Então, vamos ver um vídeo aí da Odila, falando um pouco sobre a nossa história. Sou a poetisa guerreira, e na rima dou o tom. Quando declamo os meus versos, eu falo alto e em bom som. E meu beijo para vocês é mais doce do que bombom. Olá, o meu nome é Odila Swingel Lang, faço parte da Academia Douradense de Letras,
sou uma poetisa popular, eu não me intitulo cordelista, né? Eu me chamo, o meu cognome na academia é a Poetisa Guerreira. Eu conheci a Aurineide, eu acho que faz uns 10 anos, nem isso. Quando ela entrou na Academia de Letras, foi que nós nos conhecemos definitivamente, ela entrou a meu convite. E a Aurineide, conforme vocês estão assistindo nas oficinas, é uma grande cordelista, é uma paraibana arretada. Então de tanto nós ficarmos juntos para lá e para cá e falávamos sobre cordel e apresentávamos nas escolas, então nós resolvemos um dia, por sugestão de outra colega da academia, resolvemos formar uma dupla. E a nossa dupla, então, intitulou-se Oxente e Tchê. Com essa dupla, Oxente e Tchê, uma devidamente vestida a caráter, roupa do Nordeste, né, com a cartucheira, o chapéu do lampião, etc e tal. E eu, como sou gaúcha, pilchada, com a minha roupa de prenda. Assim nós fizemos muitas palestras em vários lugares, fomos para fora, fomos em diversos municípios, Nova Andradina, Ponta Porã e por aí vai. E nós então, com essa dupla, nós resolvemos fazer uns cordéis de... Você sabe que o desafio é uma espécie de cordel, né? Onde um desafia o outro. Então, nós nos desafiávamos a falar sobre um determinado tema. E então, temas polêmicos como bullying, como direitos humanos, como essa política doida que nós temos aí, como a internet que tomou conta de todo mundo, esse negócio de ficar clica ali e clica aqui e clica lá. Nós fizemos vários desafios e saímos a declamar por aí. Inclusive até no CTG, que é um centro de tradição gaúcha, que são bem, como eu vou dizer assim, conservadores, nós fomos fazer sobre a questão da internet, que os jovens usam muito, demasiado a internet. Fomos lá fazer na Semana Farroupilha, que é uma semana de comemoração a Guerra dos Farrapos. Então, ela foi pilchada de nordestina e eu fui pilchada de prenda. E lá nós fizemos o desafio e foi o maior sucesso. Assim, então, a Aurineide como cordelista e eu como não tanto, mas ainda animo alguns cordéis, começamos através dessa dupla, a participar mais das atividades. Na praça, quando tinha atividade, em outras entidades que nos convidavam, feiras, abertura de festa. Então, assim, nós pensamos que o cordel, sempre pensei, sempre tive essa ideia, que o cordel não é uma coisa só do Nordeste. O Nordeste abraçou o cordel e lá ele ficou um prato cheio, digamos assim, um prato típico. Todo mundo amou e se identificou com a poesia de cordel. Porém, no Rio Grande do Sul se faz isso há muitos anos, desde que eu me conheço por gente. No Rio Grande do Sul se faz isso no sentido de recitar uma história nas festas, tudo rimadinho, e não interessa se seja a silabação correta ou não, mas sempre tivemos esse hábito. Só que lá, como não era impresso nesses livrinhos, que o nome cordel, você sabe que veio do cordão, onde se pendura os livrinhos nas feiras, não é? E só que lá nunca foi publicado nos livrinhos, era em folhas soltas, digamos assim, até mesmo escrito à mão, contava um caso de uma enchente, de uma carreira, de uma colheita que não deu certo, enfim. Vários temas do dia a dia no Rio Grande do Sul foram usados para o cordel, para se fazer cordel sem esse nome. Lá, embora não seja versos decassílabos e nem alexandrinos, o povo lá chama de décima. Ficou como décima, se incorporou ao folclore gaúcho como décima, e assim é. Então, eu vim de uma família onde sempre fomos declamar poesia nas festas e compor poesia. Minha família toda compõe, quase toda a minha família compõe, é compositora, mas não publicam, mas fazem versos, né, para qualquer situação. Então, a Aurineide, como é uma cordelista arretada, que nem eu já falei, ela me convidou para fazer esse vídeo, para ela colocar nas oficinas do projeto
agraciado com a lei Aldir Blanc, para dar um tchan a mais nas suas aulas, mas eu disse para ela, nem precisa, porque ela já dá um tchan muito bom nas aulas, não é mesmo? Então, a literatura de cordel está presente na nossa vida todos os dias, não é verdade? Inclusive, eu faço um curso da terceira idade na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, cuja sede é aqui na nossa cidade, Dourados, e fomos convidados para dar uma oficina de literatura de cordel para essa turma, e eu dei a parte introdutória no primeiro dia, e no segundo dia fomos eu e a Arineide devidamente pilchadas, e o povo foi só risada, o povo acha muito engraçado. E já nos convidaram Lions, Rotary, esses clubes de serviço, muita gente já nos convidou, e a gente não nega a nossa ida, a gente vai e vai espontaneamente quando o povo nos chama. E é muito gratificante mostrar um pouco da nossa cultura. E as pessoas tendem a pensar que o cordel é do Nordeste. Não, nunca foi. O cordel veio de Lisboa, veio de Portugal, da Península Ibérica em si. E só para vocês prestarem atenção, na época do rei Arthur, digamos assim, já existia o cordel. Só que ele não era escrito, não tinha imprensa, ele era... Aqueles cantos, eles sabiam contando as histórias de guerra. Assista o Rei Arthur para você ver que eles saem contando, os bardos saem contando as histórias, vão a cavalo contar as histórias, o que aconteceu. Aquilo é uma espécie de cordel, não é verdade? Então, o cordel sempre esteja presente na nossa vida. Se vocês gostam de filme de cowboy, eu adoro. Tem alguns filmes de cowboy daqueles antigos, A Conquista do Oeste, aqueles bem antigos, que os mascate, aqueles que vão vender coisas lá no meio do nada, eles têm os livrinhos de cordel pendurado numa árvore e na carreta. Preste atenção, para vocês verem na carroça e tem os livrinhos de cordel pendurado ali, que é para vender também. Então, esses cordéis levam notícia do mundo. Haja vista que a minha mãe nunca foi no Nordeste e ela contava toda a história de Lampião para nós. Sempre contou. E nós sabíamos a história do Lampião e de outros cangaceiros e do cangaço de maneira geral. Nós sabíamos disso através da literatura oral, que a poesia de cordel faz parte da literatura oral. Então, a literatura oral é a coisa mais linda que existe na nossa cultura, porque ela viaja para todos os mundos, muda um pouquinho ali, um pouquinho aqui, conforme as circunstâncias, mas, enfim, a literatura oral é a nossa maior riqueza, tanto assim que a literatura de cordel, ela foi incluída como patrimônio, como bem, como patrimônio, como é que eu vou dizer, imaterial da humanidade. Não é verdade? Então, é uma coisa muito linda e eu só tenho que parabenizar a Aurineide Alchete, que é minha amiga, minha confreira na Academia de Letras do Brasil e na Academia Douradense de Letras, e é minha afilhada na Academia Douradense de Letras e também minha parceira de dupla. Então, minha amiga, foi um prazer estar aqui hoje para falar com quem nos assiste e dizer que, precisando da gente, nós estamos sempre a favor, a dispor. Temos alguns cordéis também e junto com a Aurineide nós temos vários cordéis já preparados sobre tudo que é tipo de racismo, bullying, direitos humanos, Dia da Mulher, violência contra a mulher, enfim, é uma gama de títulos, de assuntos que a gente trabalha para levar a nossa mensagem às crianças, às escolas. Então, brincando com a leptoescrita, que nem a Aurineide botou o nome do projeto dela, é uma maneira de você brincar com a poesia, tanto humorística como não, e levar ao conhecimento das pessoas qualquer coisa através da poesia. Então, espero que vocês curtam a oficina da Aurineide e estamos aqui para o que der e vier. Um beijo. Quem de vocês se atreve a vir comigo trovar? E desde já vou avisando, quem vier vai apanhar. E eu respondo ligeiro essa pergunta a você. Que topo desafiar para todo mundo ver? Da dupla que nós formamos, Oxente é melhor que quem? Eu venho lá do Rio Grande, não tenho papas na língua. Quando faço desafio,
eu mato o outro amiga. Vir falando mal de mim incomoda mais que íngua. Pois eu vim da Paraíba, um estado do Nordeste. Não tenho medo de íngua, nem de fome, nem de peste. Fui criada no sertão, nas veredas do Agreste. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Teu jardim só tinha cactos, no meu milhares de flor. Tu andavas de jegue e eu já nasci num trator. Só que de cima de um jegue eu percorro o Brasil. O cacto que me alimenta tem utilidades mil. Tua flor só tem beleza, valor algum ninguém viu. Não adianta, cara feia, falo sério e não mango. Tu dança short e baião e eu danço valsa e tango. Nasci comendo churrasco e tu um magro calango. Na dança eu não me canso, vou até raiar o dia. Com os passos do forró que ao mundo contagia. Quem come tanta gordura não sente dessa alegria. Tu tens a cabeça chata como boa cabra da peste. Fugindo da triste seca, chegou ao centro-oeste. Pois lá morria de fome, não tem boia no Nordeste. São as cabeças chatas que têm mais inteligência e mostra para o Brasil com bastante competência. Tua gente não tem cultura, religião nem ciência. Ah, não invente converseira, tenha vergonha na cara. Se me ofender desse jeito, dou-te uma surra de vara. Enquanto eu vim de avião, tu veio de pau de arara. Com esse povo molenga que anda de avião, eu nem penso em entrar com eles em discussão, porque para mim não passa de um bando de cagão. Tu veio para este mundo só para chorar a desdita. Tua mãe sai mendigando um bom leite de cabrita. Nasci vestida de seda e tu vestida de chita. Com meu vestido de chita, eu virei mulher rendeira. Faço o belo que não tem, a tua ser estrangeira. Somos de terras distantes, de diferentes fronteiras. É verdade, tu disseste, somos mesmo de outro chão. Eu vim pra cá porque quis, lá nunca faltou chão. Tu vieste de pau de arara enquanto eu vim de avião. Hoje já falaste isso, mas faço questão de lembrar. Quem anda de pau de arara tem força para trabalhar. Não são como esses frouxos, vivem coca a fofocar. Não fale mal de minha gente e nem de minha cultura. Eu fui criada no campo, a vida também foi dura. A sobremesa era compota e a tua só rapadura. Falo mal da tua cultura, por que tu falas da minha? Adquiri força nas pernas da rapadura e a farinha. Tua sobremesa mole te deixou muito fraquinha. A diferença é bem grande, pois tu só falas besteira. Fui sim criada no campo, sou esperta e sou matreira, mas teu pai morreu bebendo e tua mãe de caganeira. Teu pai te embriaga em vinho e o meu bebe cachaça, a bebida brasileira mais conhecida da praça. E onde tu foste criada, a cerveja é que é desgraça. Neste último verso eu digo, comigo não há quem pode. Fui criada na fartura, tomava leite com Toddy, comi do bom e do melhor, e tu, buchada de bode. Tu estás mesmo é com medo, por isso já quer parar. Eu tive leite de cabra para me alimentar. Não sou fraca como tu, que vives de capengar. Se for para ofender, eu avanço como touro. Ando por todo o Brasil, galopando no meu mouro. Teu pai nem dente tinha, e o meu tinha dente de ouro. Hoje nosso objetivo, fazendo esta brincadeira, é mostrar que na cultura o Brasil não tem fronteira. A dupla Oxente-Tchê é a prova verdadeira. Se alguém sentiu-se ofendido, queremos pedir perdão. Aqui não tem preconceito, isto é simples diversão. Nós somos irmãs de crença, de alma e de coração. Tá aí o show. Bom, então como vocês viram aí no vídeo,
que a poetisa Odila falou sobre essa literatura popular e como ela percorre todo o nosso país, independente, ela vai de norte a sul do país com esse texto, com essa originalidade, com esse sistema de escrever na oralidade, que antes era o que acontecia antes de nós termos esse cordel nosso brasileiro. Ele vem dessa origem, né, de um texto oral. Então, nos países da Espanha, França, Itália, a literatura, essa literatura de cordel, ela começou a ganhar espaço no século XII. Depois ela passou na Europa com o período, a partir do momento que começou a ser impresso, né, ela data até do século XV. E no Brasil, ela veio chegar, trazida pelos europeus na época da colonização, no século XIX, né, mais precisamente entre os anos de 1930 a 1960. Então, ela foi trazida e introduzida na região nordeste do Brasil, mais nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. E lá ele pegou muito gosto e ele passou por um processo também de adaptação, né, e de transformação, que foi aonde ele passou a existir as regras que a gente usa hoje no cordel, que essas regras nós vamos estar falando sobre elas aqui nessa oficina, né? Cada dia a gente vai debater um conteúdo, né? Mas sabendo que o cordel, quando ele foi introduzido na região Nordeste, muito tempo ele foi utilizado até mesmo como um meio jornalístico, porque na época não existia ainda jornais de circulação, então as pessoas tinham poucas informações ali onde o cordelista escrevia o seu cordel. E uma história, um acontecimento político, uma catástrofe, alguma coisa que acontecia assim, o cordelista já escrevia, por exemplo, à noite, no outro dia cedo ele já estava com o seu cordel para vender nas bancas, nas feiras, levando aquela notícia à população. E a população, pelo outro lado, recebeu muito bem essa literatura de cordel pela facilidade do entendimento. Porque um texto, quando é lido na literatura de cordel, ele demonstra um maior entendimento daquele conteúdo, devido àquela musicalidade que acontece no texto. Então, as pessoas que antes, no início aqui nosso, no Brasil, eram de poucas leituras, e mesmo a pessoa que não soubesse ler, ele era analfabeto, ele conseguia ouvir e entender toda aquela mensagem, até mesmo decorar os cordéis, que foi o que eu expliquei aqui quando eu li o cordel da minha trajetória, como o cordel entrou na minha vida, quando a minha mãe cantava, quer dizer, eles não sabiam ler, o meu pai era analfabeto, e mesmo sendo analfabeto, ele tinha um interesse muito grande, e quando ele ia na feira, ele trazia um livrinho, que é nesses estilos aqui, os livrinhos de cordéis, né, folheto de cordel, e ele sempre trazia um, e que ele pedia para que eu fizesse a leitura para ele. E foi assim que eu comecei a aprender a ler, foi lendo versos do cordel, né? Então, a literatura de cordel, ela também, né, ao ser introduzida aqui no Brasil e ser adaptada para esse sistema de folhetos, porque a origem do nome de cordel
né? Vocês já viram no vídeo, a Odila explicou que a origem do nome veio de Portugal. Porém, lá em Portugal, eles ainda não usavam os livrinhos, eles vendiam os poemas deles nas feiras e eles penduravam em cordas, ou seja, cordas é cordel. Então, aqui no Brasil, virou cordel. Então, esse sistema dos livrinhos, eles sempre vêm acompanhado de uma imagem de xilogravura, que a xilogravura é uma técnica também, é outra arte, vamos dizer assim. A pessoa que vai fazer a xilogravura, geralmente, são raras as que são escritores também, porque é uma arte muito distinta. Mas nós também vamos estar falando sobre a xilogravura e vamos poder também estar tirando dúvidas sobre essa arte, né, que é uma arte que anda junto com a literatura de cordel, porém é uma arte bem diferenciada, né? E nós vamos poder estar tirando essas dúvidas. Amanhã é a aula que nós vamos tratar especificamente da xilogravura e vamos ter o artista aqui também que vai poder explicar e tirar algumas dúvidas para nós quanto à xilogravura. Então, a relação da literatura de cordel com a imagem, né? Hoje em dia, as pessoas, elas, pela facilidade até que de tantas tecnologias, pode já utilizar outros recursos para fazer captar fotos, imagens e fazer as suas capas dos seus cordéis. Mas o cordel, ele tem esse costume sempre de vir acompanhado de uma imagem, pelo fato de ele vem da tradição oral. Então, quando a pessoa olha o cordel aqui, que já vê a capa, você já começa a imaginar. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando um desenho que foi feito por um aluno meu, aliás, hoje não é aluno, mas um ex-aluno, e na época era meu aluno, porque eu sempre gostei de fazer com que o aluno participasse, para que ele aprendesse a gostar mais dessa literatura. E junto com a literatura a gente vem uma imagem que vai representar aquele texto. Então, quando uma pessoa olha aquele texto, mesmo sem ela saber ler, ela já vai começar a imaginar, ela já vai começar a viajar naquela história, naquele texto. E até mesmo criar algumas situações. E daí, quando uma pessoa lê aquele texto para ela, e ela não sabe ler, mas ela ouve aquele texto, ela já vai começar a guardar na sua memória aquela história. E aquilo lá fica para sempre. Porque uma coisa que você ouve que é agradável, você não esquece nunca. E é por isso que eu sempre, como professora, eu sempre defendi a literatura de cordel dentro da sala de aula, na escola. Por quê? Uma é que eu, como professora da rede pública, vocês sabem que a gente não dispõe de muitos recursos, então o recurso mais favorável que eu tinha era a literatura de cordel. E com isso, eu sempre gostei de aplicar com os meus alunos em todas as disciplinas, que é o que nós vamos estar, durante esse período aqui, que nós estaremos juntos, vamos estar vendo como é possível você aplicar a literatura de cordel, né, utilizando todas as disciplinas, todos os conteúdos na sua sala de aula. A literatura de cordel, ela traz uma variedade de temática muito grande. Então, você pode trabalhar temas diferentes, de uma diversidade imensa, né? Como no caso, quando eu vim começar a produzir os meus folhetinhos de cordéis, né, ainda como professora, eu comecei, vou contar um pouquinho para vocês o início. Então, era assim,
eu tenho alunos que, durante a oficina aqui, eu vou poder estar passando depoimento de alguns alunos que já estudou comigo há, vamos dizer, 25 anos atrás, sei lá, logo no início que eu comecei, porque desde o início que eu comecei como professora do pré-escolar, no ano de 1985, eu já comecei a aplicar a poesia, a rima, a métrica. A métrica, não vou dizer para uma criança de pré, mas a rima, a oração, aquele ritmo, aquela musicalidade. E isso faz com que as crianças gravem na cabeça e elas não vão esquecer aquilo que elas estão aprendendo, tá? Então, a princípio eu escrevia os poemas relacionados aos temas que eu estava trabalhando na sala de aula, porém aquilo lá ficava apenas no meu caderno de planejamento. Ou no caderno de planejamento, ou no máximo numa folha de sulfite, que antigamente, no início, a gente rodava com mimeógrafo, então eu passava o texto para um mimeógrafo, rodava para dar para os meus alunos. Depois a gente, lógico, né, modernizou, passamos a ter xerox na escola, então eu ia na escola, tinha um número X que a gente podia tirar de cópia para dar para os alunos, e eu ia, levava aquele texto que eu tinha produzido daquele conteúdo e passava para os meus alunos. E isso eu nunca tive assim, nunca me despertou um interesse nada de publicar aqueles textos, nem de fazer outra coisa. Eu fazia aquilo lá porque eu amava aquilo lá. Eu queria ter uma aula melhor para o meu aluno. Eu queria mostrar para o meu aluno que através da poesia ele poderia valorizar mais o lugar que ele vive. Ele poderia mais valorizar a família que ele vive. Ele poderia valorizar a escola que ele estuda. Através da poesia, ele poderia amar todas as coisas e todas as pessoas. Então, era só simplesmente por isso que eu escrevia. Mas aí, né, quando passa o tempo, foi passando mais o tempo, e é que eu, né, já mais madura também e tal, e eu consegui adquirir minha primeira impressora, né, juntei um dinheirinho, lógico que é difícil a gente como professora, ainda professora pública, juntar um dinheirinho, e fui no Paraguai, mas graças a Deus eu moro aqui na fronteira, comprei uma impressora a laser multifuncional, que imprime tudinho direitinho, e eu comecei a eu mesma fazer esses livrinhos, porque eu não tinha condições de publicar livros. Então eu comecei eu mesma a fazer esses folhetinhos aqui, que no final, que for o último dia da oficina, eu até vou mostrar para vocês, passo a passo, como é que eu chego a deixar o livrinho aqui, ó, parecendo um cordelzinho, ó. Eu vou mostrar passo a passo para vocês na última aula. Então eu comecei a fazer os livrinhos e eu dava para os meus alunos. Quando tinha feira de ciências na escola, fazia as apresentações com feiras de ciências, essas coisas aí, né? Que foi até aquele período que eu falei para vocês de eu ter entrado para esse mundo de escrever e, tipo assim, me assumir como uma escritora, porque eu nunca tinha sido uma escritora. Eu fui professora, admiradora do cordel, e que eu escrevia o cordel para os meus alunos, né? Então, durante esse período que, quando eu comecei a montar os livrinhos, aí eu já comecei a pegar alguns arquivos, algumas coisas daqueles cordéis que eu escrevia para os meus alunos, na área de matemática, de português, enfim, usando essa área aí da interdisciplinaridade. E cada dia eu vou mostrar um cordelzinho para vocês, como é possível a gente, por exemplo, matemática, que é uma coisa que a gente, vamos dizer assim, não estou falando de outras pessoas não, é de mim. Eu como professora, que sou professora formada em letras e como professora alfabetizadora, logicamente que a minha tendência é pender para a área da língua de português e da literatura, né? Então,
é aonde que, utilizando através da poesia aquela matemática, ela vai ficar agradável e ela vai entrar no meu gosto e no gosto da criança. Mesmo se ela disser, eu não gosto muito de matemática, eu gosto mais é de literatura. Pois bem, matemática na literatura. É aí que a gente vai aprender melhor a matemática, né? Então, pensando em conteúdos, por exemplo, teve uma época que a gente trabalhava, fazia os nossos projetos, mas não era nada escrito. Era tipo assim, o professor tinha o seu planejamento, tinha aquele seu projetinho na cabeça, seguia seu projetinho e tudo. A partir do momento que começou a exigir projetos e tal, não sei o quê, eu falo, não, eu já tenho o meu projeto eu tinha tudo na cabeça, eu aplicava todo ano, independente se a escola, o governo tal exigia projeto ou não exigia, o meu projeto estava na minha cabeça, eu só passei ele para o papel. E daí passei para o papel e comecei a apresentar para a coordenação da escola. Então, falando também sobre temas, como eu expliquei, que o cordel abrange diversos temas. Então, na escola, na sala de aula, eu, por exemplo, como professora dos anos iniciais, alfabetizadora, trabalhando numa sala de 5º ano, que seria a antiga 4ª série, e com um aluno de 9 anos na minha sala, de repente vem um tema que é para ser trabalhado com as crianças sobre gravidez na adolescência. A minha criança tem 8 anos, 9 anos. Meu Deus do céu, como que eu pensava comigo, como é que eu vou entrar com um tema desse para os meus alunos? Diversidade sexual. E eu pensava, meu Deus do céu, é uma coisa muito particular, como é que eu vou, eu não sei esse assunto, como é que eu vou abordar esse tema para o meu aluno? Então, isso que me perturbava na hora de fazer o meu planejamento. E daí eu pensava comigo, não, é um assunto difícil para iniciar, eu não sei iniciar, eu não sei como que eu vou dizer para o meu aluno, olha, eu vou começar a falar esse assunto aqui com você. Então, eu pensava e, fazendo o meu planejamento, eu escrevia um cordel naquele tema, naquele assunto que eu achava que ia ser melhor. Então, quando amanhecia o dia, que eu chegava na sala de aula, eu ia falar para o meu aluno, gente, eu tenho um cordel para ler para vocês. Então, não havia constrangimento nenhum para mim. Por quê? Porque eu ia ler um poema para eles. E ali eu li aquele poema. Quando eu terminava de ler aquele poema, eu já tinha conseguido o meu objetivo. Porque todos os alunos já ouviram aquilo lá. Eles quiseram ouvir aquilo lá, porque eles nem sequer conversavam. E se um conversa, o outro já manda calar. Então, não precisa eu mandar o aluno calar. Tipo, eu vou dar uma aula no 5º ano, que a gente aqui no Mato Grosso do Sul tem que trabalhar, é a Guerra do Paraguai. E eu pensava, meu Deus, que assunto mais chato para o meu aluno, lógico. Ele só tem 9 anos. Como é que eu quero que uma criança de 9 anos vai ficar numa aula de história, sentado, que eu não quero que ele levanta da cadeira, sentado, e eu com um livro lá, lendo um conteúdo para ele durante 2 aulas de história? É muita coisa. Aí eu pensava, puxa vida, que coisa mais chata. Meu aluno não vai ficar sentado na cadeira. O meu aluno não vai ficar sem conversar com os amiguinhos dele. E é aonde que eu pensava, e eu pegava aquele poema, aquele texto, que eu teria que ler aquela apostila durante 2 aulas para os meus alunos, e eu pensava, não, agora eu vou ler esse texto, eu vou ler e vou transformar num cordel. Então, eu fazia uma adaptação na minha aula. E é aí que no outro dia, eu amanhecia o dia e falava para os meus alunos, olha, gente, eu vou ler o cordel para vocês aqui sobre a Guerra do Paraguai. E enquanto eu leio,
os alunos, ninguém conversa, todo mundo presta atenção. Por quê? Porque aquele cordel, aquilo lá tem uma musicalidade que atrai, que dá uma vontade de você ouvir, de você chegar ao final. E como o cordel, você sabe que ele é um texto narrativo, uma história. Ela tem começo, meio e fim. Então, logicamente, que quando você entra no começo, você quer saber o que aconteceu e você quer saber o final que aconteceu. E é aí que eu passava para a parte só dos exercícios agora, porque meus alunos já sabiam tudo. Que eu perguntasse para eles e sem ser uma coisa cansativa, sem ser uma coisa chata, que eles tinham obrigado a ter que ficar escutando aquele texto cansado. É assim que eu fazia nas minhas aulas. E é isso aqui que eu quero, tipo assim, dividir com vocês esse conhecimento, né? Porque isso aí, logicamente, que eu trabalhei, né? E os meus textos todos, os cordeizinhos, assim, que eu tenho, eles são mais voltados para essa área de, tipo assim, dos anos iniciais para criança, porque eu era professora dessa fase. Eu fui professora, trabalhei 29 anos em sala de aula, né, como professora, lecionando, sem nunca sair da sala de aula, na rede estadual. Depois que eu fiquei doente, que eu tive a doença, como ali no texto eu mencionei sobre ter tido um câncer e uma depressão, né, em consequência do câncer. Então, eu tive que me afastar, durante 2 anos fiquei afastada da escola e depois já fui me aposentar. Mas me aposentei por tempo de serviço, porque o mínimo para um professor aposentar era com 25 anos, né? Eu tive 29 anos de sala de aula, 2 anos licenciada. Então, ao total foram 31 anos com um vínculo na educação, na rede estadual do Mato Grosso do Sul. Vou até ler uma partezinha aqui de um cordel, falando sobre os biomas brasileiros. Então, eu vou dar aula para os meus alunos e eu penso assim, eu vou escrever um cordelzinho para eles aqui, que eu acho que vai ser mais atrativo. Biomas brasileiros. Se tratando de biomas, nosso solo brasileiro, destaca-se todo mundo com seu jeito alviçareiro, lugar bom de se viver, onde o sol se faz nascer e é sempre hospitaleiro. Portanto, sua riqueza eu vou aqui relatar, quando Deus foi generoso cuidando deste lugar, tanto no reino animal quanto o reino vegetal, podendo se destacar. É rica em variedades a paisagem do Brasil, características próprias, se contar passa de 1000. Nos biomas não repete, pois eu vou descrever 7 deste solo juvenil. Sendo a floresta amazônica a maior das tropicais, nela chuvas são frequentes em forma de temporais. Varia a vegetação e, conforme a formação, segue então as principais. As quais encontram-se em área que permanece alagada. As florestas de Igapó, junto ao rio é situada. Plantas aquáticas tem, Vitória Régia também, enormes são encontradas. Próxima de curso d'água, crescem em terreno plano as tais florestas de várzea, pois salvo se não me engano, solo rico em nutriente é temporariamente inundada todo ano. Floresta de terra firme ainda não foi citada, que cresce em terrenos que nunca será alagada, sendo das mais imponentes, a castanheira é presente nesta terra abençoada. E com trechos montanhosos próximos ao litoral, rica em nascentes e córregos, cachoeiras sem igual, sendo que a árvore mais alta dentro dela se ressalta, isto é sensacional.
Tem também a Mata Atlântica, com grande variedade de plantas ou animais na sua diversidade, e também a espécie consiste, pois dizemos que lá existe uma biodiversidade. Atualmente ela sofre tamanha devastação. Muitos animais e plantas encontram-se em extinção. A floresta ameaçada pede que seja barrada em qualquer ocupação. A paisagem do cerrado é bastante interessante. As árvores não são altas e têm as folhas brilhantes. Cascas grossas, resistentes, gramíneas são presentes. Centro-oeste é dominante. Fenômeno nele ocorre e que não é esclarecido. É o tal fogo natural que sempre tem ocorrido. Depois disso, a floração e muita germinação se tem assim percebido. Sendo exclusivamente o único, um bioma brasileiro, e se pensou, é a caatinga. Digo que acertou ligeiro. As plantas são adaptadas com águas armazenadas, mesmo se for num lajeiro. É muito preocupante a sua situação, vive tão desprotegido enquanto a conservação. Ninguém vê sua riqueza, fauna e flora com beleza, típicas da região. E na costa litorânea, numa parte é o manguezal, e tendo pouco oxigênio, grande quantia de sal, solo rico em nutriente, por estar constantemente com água ou lamaçal. É muito rico de espécie de caranguejo e siri, porém hoje muitas áreas são alteradas ali. Construções mal planejadas, coletas descontroladas, que em nenhum lugar eu vi. Em algumas regiões quase desapareceu, e em meio a tantos problemas, um problema apareceu, visando conservação, parques e reservas são patrimônio meu e seu. Nesse bioma registra as baixas temperaturas, sendo o único do Brasil sem ter árvores em altura. Também de pampas chamado, os campos são contemplados em espécie com fartura. Em boa parte dos campos houve grande remoção, gramíneas naturais mudando a vegetação, cultivando a agricultura, tirou dele a cobertura em partes da região. Segue sendo patrimônio natural da humanidade. Impressionante ver a sua biodiversidade. É planície alagável, de beleza incontestável, Pantanal é de verdade. Tendo um período seco e no outro que é bem chuvoso, dando ao solo nutriente, deixando mais valoroso, alimentando animais, peixes, aves, tudo mais. Esse ciclo é curioso. Nesse Brasil tão imenso, riquezas podemos ver, de ponta a ponta seu chão, vidas neles vai fazer. Tamanha variedade que cada localidade tem para oferecer. O pouco conhecimento que eu já pude oferecer veio da imaginação que o verso pôde fazer. E já dizendo que até onde nossa natureza esconde tanto lugar de lazer. A natureza já espera leis para lhe proteger. Enquanto se desmorona, ninguém não sabe o porquê. Certamente em união, alertando a população, riscos que poderão ter. Então aqui, um exemplo para vocês de como tratar um determinado assunto. Por exemplo, eu como professora dos anos iniciais, e esse cordel que eu fiz para uma turma que era de 5º ano na época, eu pensava, puxa vida, o meu aluno ali, eu trabalho com crianças carentes, aluno de escola pública, que raramente eles vão sair das suas casas. Então o meu aluno sequer conhece o Pantanal. Ele conhece apenas de figura, de imagem, de ver. Nós temos o Pantanal aqui no Mato Grosso do Sul. E o meu aluninho não conhece. Então, como eu falo de alguma coisa que o meu aluno não conhece? E eu vou querer que o meu aluno tenha interesse de saber aquilo lá. É aonde que eu parto para escrever esse cordel.
Então, logicamente que eu não vou dizer que as pessoas, por exemplo, vão aprender a ser cordelista, vão aprender a ser poeta, porque não existe como a gente aprender, existe como a gente melhorar, como a gente aperfeiçoar. Existe aqui como você aprender as regras para fazer um cordel, que é o que nós vamos trabalhar aqui nessas oficinas, né? São as regras, as técnicas para se fazer um cordel. Agora, a poética, aí é de cada um, vai de cada um. Então, se a pessoa tem já aquele dom da poesia, da poética, vai ter uma maior facilidade, né? E se ainda não tem, é preciso descobrir. É preciso descobrir esse seu lado da emoção, esse seu lado de ver a poesia. Boa noite a todos. Eu sou o Tom. Estou anotando as perguntas de vocês aqui para fazer para a Aurineide. Aurineide, a gente tem uma pergunta aqui da Francinete Eleira. No cordel é importante rimar? No cordel é obrigado a rimar. Existem as regras básicas para se escrever um cordel. Então, as regras básicas que são ritmo, rima, métrica e oração. Se não existir um dessas regras aí, ele não vai ser um cordel. Ele vai ser um poema popular. Você pode escrever seu poema popular, você pode ter o seu jeito de escrever o seu poema. Tem pessoas que falam, não, eu não gosto de seguir regras. Tudo bem, não gosto de seguir regras. Mas eu gosto da poesia, eu gosto de escrever, tá bom? Vai escrever poesia popular, se for o caso de ser popular, né? Porque existem outros tipos de poesia, vários tipos de poesias, mas tem pessoas que gostam do popular, que é aquele do povo, que fala a língua do povo, do povão mesmo. Então, é poesia popular. Agora, para você aprender a escrever o cordel, você precisa seguir essas regras. É ritmo, rima, métrica e oração. Que nós vamos estar falando sobre isso aí detalhadamente numa das aulas aqui da oficina. Temos uma outra pergunta aqui, que é do Décio Soares de Souza. O cordel tem que ser escrito em cestilha ou pode ser um poema de 4 versos por estrofe? O cordel, quando ainda ele veio lá de Portugal, como eu falei para vocês, a origem dele, ele poderia ser escrito em quadras. Ele já foi escrito em quadras, porém, hoje ele está em desuso. Usa-se principalmente a cestilha. Então, esses poetas, os poetas contemporâneos que são mais conceituados, eles pedem que a gente use a cestilha e a setilha como a base de um cordel, né? Inclusive eu tenho livros aqui, ó, que eu me baseio também, eu até leio esses livros aqui também, ó. Esse aqui é um ótimo livro para quem quer entrar para esse mundo do cordel. Ele é um livro organizado pelo poeta cordelista Zeca Pereira. Ele é um poeta que está muito empenhado na divulgação da literatura de cordel, como ela é, pela origem dela, porque essa técnica aí de escrever o cordel, ela já é bem antiga, né? Ela veio pelo poeta Leandro Gomes de Barros, foi o primeiro que imprimiu seus folhetos de cordéis usando essas técnicas aí e que ficou agora para toda a vida. A Ana Caroline, ela tem uma pergunta. O que seria o ritmo, a rima, a métrica e a oração? Bom, eu acho que isso aí a gente vai ter que deixar para o dia da aula,
porque nós vamos trabalhar bem detalhado. Tipo assim, ritmo, rima, métrica e oração. Mas, dizendo assim, só para você ter uma ideia, que é quando eu leio aqui, ó, vou ler só uma estrofe aqui, repetir desse cordel aqui que eu li, ó. Se tratando de biomas, nosso solo brasileiro destaca-se em todo o mundo com o seu jeito alviçareiro, lugar bom de se viver, onde o sol se faz nascer e é sempre hospitaleiro. Então, vocês viram que aí nessa estrofe, dá para você entender, ela tem uma oração, não tem uma oração, porque você está entendendo esse conteúdo, isso aqui que eu estou falando, né, sobre os biomas. Dá para você perceber as rimas, que são brasileiro, alviçareiro, hospitaleiro, uma rima, e viver e nascer, outra rima. Que também nós vamos ter o dia da aula mais detalhado sobre os tipos de rimas, porque existem vários tipos de rimas também, tá? Nós vamos estar detalhando tudo isso aí. A métrica é que deu para vocês perceberem na leitura do cordel que os versos do cordel, ele mantém tipo assim, um espaço, o mesmo espaço. Mesmo espaço. É diferente de quando você escreve um poema livre, que você lê um verso bem grande, assim, bem extenso, outro verso curto. O cordel não, ele mantém aquilo lá. Isso aí vai mantendo o ritmo na hora da metrificação, também vai dando ritmo nos versos. A Fernanda Eblin, ela tem uma pergunta, se você podia falar mais como aconteceu o cordel no Brasil e como as pessoas sabiam das notícias lá no Nordeste. Porque eu acho assim, até chegar a hora das notícias que ela está falando assim no Nordeste, como que elas ficavam sabendo para transmitir para o cordel. E eu, Tom, queria emendar isso como o papel da mulher nos dias de hoje na literatura de cordel. Bom, então, o cordel, ele chegou, né, como eu falei, na segunda metade do século XIX, né, e os primeiros cordéis impressos, eles foram feitos pelo Leandro Gomes de Barros, né, um poeta que hoje em dia ele ficou como sendo, vamos dizer assim, o Leandro Gomes de Barros, ele é como se fosse para nós, o criador do nosso cordel brasileiro, né? Então, o Leandro Gomes de Barros, ele foi influenciado pelos romances de cavalaria, conhecidos como o ciclo carolíngio, ou da matéria de França. A sua principal obra foi A Batalha de Oliveiras com Ferrabras, né? E também escreveu sobre temas nordestinos, como no caso do cangaceiro Antônio Silva. Então, em 1909, o cordelista Leandro Gomes de Barros, ele publicou seus poemas na seção Lira Popular no jornal O Rebate de Juazeiro do Norte. Então, nessa época, já estava existindo a imprensa no Brasil, né? Tanto que, por isso que começou a imprimir. E aí tá. No jornal O Rebate de Juazeiro do Norte. As façanhas do cangaceiro Lampião, Virgulino, que é Virgulino Ferreira da Silva, em 1900 a 1938. O suicídio do presidente Getúlio Vargas. Então, esses aí são umas das primeiras obras escritas por Leandro Gomes de Barros, né? E que hoje ele faz parte dos clássicos da literatura de cordel. Então, esses são alguns dos assuntos de cordéis que tiveram maior tiragem no passado. Não há limite para essa criação de folhetos. Praticamente todo e qualquer assunto pode virar cordel nas mãos de um poeta competente. Então, esses poetas, no caso, eles já tinham seus movimentos, né? Eles tinham seus movimentos, então por isso que eles tinham conhecimento das notícias, né? E eles tentavam passar aquela forma, porque, vamos dizer assim, se o jornal estava iniciando,
raramente uma pessoa ia poder ter acesso a um jornal, né? As pessoas, quem ia ter mais acesso eram as pessoas de uma classe melhor. As outras mais populares não iam ter acesso. Então é por isso mais que os cordelistas, eles pegavam aquela matéria e eles transformavam nessa poesia popular, nesse cordel, porque através de um cordel, um folhetinho desse, que hoje tem o custo de R$2, então quer dizer que é um valor muito simbólico e as pessoas podem adquirir e podem levar para suas casas e podem ler, e enquanto que às vezes ela não pode ter acesso a um jornal para ler. Então aqui, ó, o cordel também, como a gente viu que no início ele entrou na região Nordeste, né, mas ele passou assim às vezes por momentos bons e passou às vezes por momentos assim de declínios também, mas ele sobreviveu. O cordel sobreviveu a todo esse período, por exemplo, de início da imprensa. Ele passou pelo período do rádio, ele passou pelo período da televisão, e hoje em dia, né, ele está em todos os canais, em todos os recursos que pode se utilizar. O cordel está aí mais vivo do que nunca e espalhando-se por todo o Brasil. Porque depois disso, do Nordeste, ele começou a ganhar espaço em estados como Rio de Janeiro, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, é claro, né? E ele vem ganhando espaço a cada dia. E atualmente, agora com essas mídias sociais aí, que tudo ficou tão perto, né? Não existe mais limite. Nós estamos aqui hoje e estamos participando junto com pessoas do Brasil inteiro, em grupos, e de grupos de estudo, grupos de participações, e isso aí está sendo muito bom para o cordel. A outra pergunta era o quê? Que você falasse sobre o movimento das mulheres no cordel. Ah, sim. Então, o Tom pergunta sobre as mulheres no cordel, né? A história das mulheres na literatura de cordel, né, tipo assim, não tem muito tempo. Aqui, inclusive aqui eu tenho essa coletânea aqui que foi organizada pela cordelista Graciele Castro, né? Se a gente tiver condições durante o decorrer das oficinas, vamos até pedir para ela um depoimento também, falando mais precisamente sobre a mulher na literatura de cordel, já que ela preside esse grupo só de mulheres, chamado Mulheres Cordelistas, né? E essa coletânea, inclusive, que ela organizou o ano passado, né, a qual eu fiz parte, contando a minha trajetória também, que foi essa que eu li para vocês, que conta sobre os 82 anos de publicações femininas na literatura de cordel. Então, tendo como base a Maria das Neves Batista Pimentel, que foi a primeira mulher a lançar um cordel, sendo que o primeiro cordel publicado por Maria das Neves, na época, teve que ser publicado em nome do marido dela, codinome do marido dela, porque as mulheres, elas não tinham o direito, não tinham, como a gente sabe que o processo, né, vem bem longo aí da mulher na sociedade. Então, isso também foi difícil para nós mulheres poder escrever e dizer assim, eu sou ainda uma cordelista. Que esse termo cordelista também não é tão antigo ainda, porque no início chamava-se, o poeta que escrevia o cordel era chamado de poeta de bancada, que é aquele poeta que pensa para escrever e ele precisa escrever. Que também a gente vai ver as diferenças que tem na literatura de cordel, os poetas cordelistas, que hoje são chamados poetas cordelistas, que são eu mesmo, poetas de bancada, e os poetas repentistas, que também nós teremos um dia para tratar mais sobre esse assunto aí. E
a gente não tinha essa voz, esse direito. Então, o primeiro cordel da Maria Pimentel, que foi feita, publicado no nome do esposo dela, foi tirado 1000 tiragens e vendeu tudo. Todo mundo adorou aquele cordel e lia aquele cordel, nossa, maravilhoso. Mas o que? Era assinado com o pseudônimo de Altino Alagoano, que era do marido dela. Então ninguém jamais ia imaginar que era uma mulher que estava escrevendo ali. O primeiro folheto dela foi o Corcunda de Notre Dame. E fez o maior sucesso. A partir daí, nós temos a mulher no mundo do cordel, né? Lógico que também a gente tem histórias de mulheres que na escrita, na poesia, como no caso a gente teve esse ano passado também fazendo cordéis sobre a Anísia Floresta, que é uma pessoa que foi muito defensora da mulher como, tipo assim, do direito da mulher na sociedade também. E assim vem essas lutas aí. Uma pergunta do Marcelo Prestes. Você, professora, faz também as xilogravuras de seus cordéis? Não faço xilogravura. Como eu expliquei para vocês, a xilogravura ela é uma técnica, tipo assim, eu acho que é difícil, né? Porque tem que ter um dom artístico para aquilo lá. Aqui esse livro, por exemplo, essa coletânea aqui, que foi organizada pela poeta cordelista Graciele Castro, ela tem uma xilogravura. Isso aqui é um desenho de xilogravura, feita pela Nireuda, como é um movimento feminino, mulheres cordelistas, então seria justo que a pessoa que fez a xilogravura também fosse uma mulher, né? Então é da Nireuda. Isso aqui, essa técnica da xilogravura, nós vamos estar apresentando na aula de amanhã, que é a segunda aula, como eu falei para vocês. Vamos ter, inclusive, a participação de um artista muito famoso lá do Nordeste, chamado Jefferson Campos, que a gente já entrou em parceria e ele já fez algumas xilogravuras para mim. Aurineide, não temos por enquanto mais perguntas, mas temos muitos comentários aqui que falam que amaram as suas poesias com a da Odila, que seu trabalho é fascinante, que seria muito bom as pessoas terem uma professora como você, que se empenha tanto e que tem essa técnica que acaba conquistando as crianças. A Fernanda Evelyn, ela tem mais umas falinhas aqui. Ela queria que você falasse um pouco dos seus livros. Como que você começou a escrever eles? O que te impulsionou a escrevê-los? Bom, então, como eu falei para vocês, que eu escrevia o poema para o meu aluno. Então, hoje eu ia dar aquela aula, vinha aquilo lá, eu dizia, não, essa aula vai ser meia chata, eu vou escrever esse cordel para o meu aluno. Eu sempre fiz isso. E também eu gostava muito de escrever temas, tipo assim, para reflexão. E na escola, quando eu ia, sempre que a gente começava o ano letivo, as escolas começavam com um momento que reunia todos os funcionários, e ali naquela hora eu já preparava aquele texto em casa, eu dizia, vou levar isso aqui. Algum texto assim que fosse mexer naquele momento. Aí quando chegava na reunião, eu pedia à diretora um momento, dá um momento, e eu fazia a leitura daquele cordel, de um tema assim que fosse, sei lá, refletir. E nisso eu tinha uma colega, professora, que a gente trabalhava era parcerias assim, porque na época eu trabalhava com 4º ano, 5º ano, e ela era a professora que dava reforço para o aluno que estava atrasado. Essa professora chama-se Ana Maria. Até hoje ela ainda está ativa na rede pública municipal de Dourados. Então foi ela que me descobriu
como escritora. E essa professora, ela falava para mim, ela pedia que eu escrevesse algum cordel para a turminha dela, que ela dava reforço na mesma escola que eu trabalhava. E ela falava assim para mim: Aurineide, você tem que publicar livro. Eu dizia: não, mulher, que nada, eu vou publicar livro nada, capaz que eu não sou escritora. Ela dizia: não, você é. Eu vejo muita coisa escrita aí, publicada, e que não, e nem é tão bom. Ela falava assim para mim, para me incentivar, né? E eu, menino, comecei aquilo na minha cabeça assim: será que a Ana tá certa mesmo dela falar isso de mim? Será que esses livros, esses poemas meus, pode publicar? E eu comecei a investigar na internet, pesquisando. Primeiramente, ela tinha dado ideia ela disse: você tem que registrar seus livros, porque isso aí você vai perder, porque você deixa aí todo mundo ler e você não publica, não vai ter os direitos autorais. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre questão dos direitos autorais e descobri que na época, né, hoje já mudou, eu não sei direito, porque eu não registrei mais, e na época era na Biblioteca Nacional, e só tinha no Rio de Janeiro, mas eu consegui descobrir. Aí o que era que eu fazia? Eu não tinha condições de, como professora, com meu salário de professora, de registrar cada cordelzinho desse, porque vocês sabem que cada um é uma taxa. Aí eu bolei uma maneira de fazer o quê? Eu juntava 50 cordelzinhos desses textos. E 50, 80, 100, o que é que eu fazia? Eu juntava no sulfite assim, imprimia tudinho, fazia tipo aqueles livros ata de capa dura, e eu fazia um volume só e eu mandava para registrar. Depois de registrado, aí pronto, estava registrado aqui no livrinho, no livro aqui que eu registrei, aí eu divulgava meu cordel para quem quisesse. E assim eu fiz. E comecei a pensar, como que eu faço para publicar um livro? Eu não tinha condições de publicar um livro, eu não tinha dinheiro. Aí eu descobri, né, um site que divulgava concursos literários gratuitos. E eu comecei a seguir aquele site e eu comecei a seguir aqueles concursos gratuitos. E eu participei do primeiro concurso no Pará, em Belém. Primeira vez que eu me inscrevi, mandei o meu poema foi selecionado. E eu já entrei numa antologia. Aí eu falei: puxa vida. E é tanto que o editor, né, essa editora chama-se Literacidade, e ele gostou, eu acho que, do meu poema, e ele entrou depois comigo e pediu que eu mandasse alguns poemas que ele queria ler. Tá bom, eu mandei alguns poemas para ele, que virou esse livro. Ele publicou o meu livro lá em Belém do Pará. E ele falou: não, seus poemas são muito bons, eu vou publicar seu livro. E ele publicou esse meu livro. Primeiro livro, chamado Nas Veredas do Cordel. Eu pensei num título que viesse, eu pensei assim: puxa vida, eu passei muita dificuldade para divulgar esse cordel aqui, visto que as pessoas não tinham conhecimento dessa literatura aqui, porque eu fazia pesquisa com meus alunos, para eles ver se os pais deles, alguém conhecia essa literatura, mas eles não conseguiam, não conheciam, e eu tive dificuldade, né? Da escola também aceitar a literatura de cordel como um facilitador do processo da lectoescrita. Não foi muito fácil. Então, por isso que eu coloquei Nas Veredas do Cordel, o título. E a imagem, vocês podem ver, é uma imagem simples, mas também é feita por um aluno. Porque eu sempre, tipo assim, eu procurei mostrar para o aluno, valorizar. É tanto que, certa vez, uma colega, vamos dizer assim, de serviço
professora também. Chegou para mim, olhou esse livro e falou assim: ai, Aurineide, já que você... Eu fui oferecer, lógico, porque a editora fez o livro para mim, nada melhor, mais justo do que eu vendesse alguns exemplares. E eu fui oferecer o livro. E falou assim: já que você gosta tanto da literatura de cordel, então por que você não vai levar lá para o Nordeste? Que o Nordeste gosta da literatura de cordel. Aí eu olhei para ela e falei assim: não, amiga, eu não vou levar lá para o Nordeste. Sabe por que eu não vou levar lá para o Nordeste? Porque lá no Nordeste não está precisando. Eles já têm lá. Todo mundo tem. Lá no Nordeste, toda a família, eu não falei para vocês que o meu contato foi quando eu nasci. Toda a família. A gente pode não ter um escritor, mas a gente tem um poeta na família. Ou mais poetas. A gente tem repentistas, toda a família tem. Eu falei para ela: eu não vou levar lá, que lá já tem. Lá não precisa, eu quero deixar aqui, porque aqui não tem. É aqui que eu quero deixar. É aqui que eu quero mostrar o quanto que isso aqui é bom, o quanto que isso aqui é lindo, o quanto que a gente pode valorizar o nosso lugar. É tanto que a maior parte dos cordéis que eu tenho são com temas do Mato Grosso do Sul. Tá? São histórias do Mato Grosso do Sul. Ó. E aqui eu tenho esse cordelzinho chamado Crendices do MS. Aqui eu já tenho outro chamado A Erva Mate, a história da erva mate, aqui na nossa história. Aqui eu já tenho, ó, Herança do Chamamé. Tudo aqui são as nossas raízes aqui do Mato Grosso do Sul e que eu quero colocar no cordel. Eu não falei ali atrás que o cordel ele pode abranger qualquer tema, qualquer assunto? Então, por que é que eu não posso colocar o Mato Grosso do Sul dentro do cordel? É isso que eu quero colocar. Aurineide, o Décio aqui, ele informou que hoje o registro é feito pela CBL, Câmara Brasileira do Livro, custa R$ 22,00 para ter o ISBN. Uhum. Eu queria que... Quantos cordéis você tem publicado hoje? Quantos cordéis você já fez até hoje? Olha, eu tenho aqui, nesse formatozinho aqui dos livrinhos aqui, eu estou com 103. E os livros, nesse formato aqui de livro, né, que é onde a gente junta alguns poemas, eu tenho 5 publicados. E agora eu estou com 2 e-books. Mas eu ainda tenho textos que dá para mim escrever mais alguns livros. Assim, escrever não. Eu tenho textos escritos e que eu venho guardando, que ainda dá para organizar e publicar mais uns livros ainda. É que não tem, né? Você disse desse encontro com essa colega que falou para você por que você não vai no Nordeste. Você enfrentou muito preconceito aqui no Mato Grosso do Sul? Enfrentei. E dentro da escola, e como aconteceu? Enfrentei muito. Bom, então, eu já enfrentei preconceito, uma por eu ser já nordestina. Eu já enfrentei muito preconceito. Não, gente, tem gente que não acredita, nós estamos no século XXI. Pois é, nós estamos no século XXI, mas eu já presenciei. Não é só de aluno, não. Eu já presenciei de colegas dentro de uma sala de professores e numa roda assim, conversando, e a pessoa falar assim, falando sobre algum assunto quando se refere a nordestino e falar assim, por exemplo, a usina de cana-de-açúcar. Mas vai vir os nordestinos para cá, vai acabar com nossa cidade. Entendeu? E eu sou nordestina. E na hora me vinha assim na cabeça e eu pensar assim, falar assim, amiga, eu sou nordestina, mas depois assim, sabe, me dá aquela dor assim, aquele aperto, e eu engoli e dizia assim, não, é melhor eu deixar. Para não prolongar a conversa, né? É melhor eu deixar. E eu deixar. E quanto à literatura de cordel também, eu já fui discriminada também por querer aplicar essa literatura.
de pessoas assim, tipo assim, que, vamos dizer assim, coordena, de olhar para mim e dizer assim, eu falar assim, cadê seu projeto? Eu digo, tá aqui meu projeto. Não, isso não presta. Tá, mas por que não presta? Eu queria saber por que não presta. Por que não presta? E pronto. Não presta porque não presta. Então, isso aí é um preconceito. As pessoas não ter conhecimento e simplesmente achar que não presta. Já enfrentei. E, aliás, eu ainda enfrento até hoje. E ainda por causa do meu modo de falar. Uma que eu tipo assim, tenho muitos anos já que moro aqui no Mato Grosso do Sul. Tá certo que eu não falo mais igualzinho um nordestino mesmo, que mora lá, porque eu vejo a diferença quando eu converso com a minha irmã, que a gente, no dia a dia, é uma coisa automática que a gente vai mudar mesmo, algumas palavras, né, da região e alguns sotaques também a gente muda, mas mesmo assim não é uma coisa forçada que eu estou forçando para falar o nordestinês. Não, é uma coisa minha mesmo, é automático meu. Eu não quero perder totalmente minha raiz. Então, por esse meu fato aí, eu também sofro preconceito. Estamos já caminhando para as partes finais dessa oficina de hoje. Aurineide, eu queria perguntar para você se no dia de hoje você acha que a literatura, você já tenha falado hoje, mas você acha que a literatura de cordel, ela é algo que ela vai solucionar muitas questões dentro da escola? Sim, eu sempre defendi essa tese da literatura de cordel na sala de aula como um processo facilitador da lectoescrita. É tanto que eu, como expliquei aqui, eu fui fazer minha pesquisa para comprovar cientificamente. Eu fiz a minha dissertação. Por quê? Eu falei para vocês que não são todas, vamos dizer assim, não é toda a escola, não são todas as direções, as coordenações que discriminam, não. Mas sempre você encontra alguém que minimiza essa literatura. Acha que a literatura de cordel confunde, não é acha, confunde a literatura de cordel com, tipo assim, a literatura caipira. Ou acha que uma pessoa, porque está escrevendo um cordel, porque é chamado de cultura popular, que é tanto que a literatura de cordel hoje ela é patrimônio cultural e material do Brasil, quer dizer, é porque ela tem valor, por isso que ela chegou aqui. Mas devido ao termo popular, as pessoas acham que vai escrever errado, vai não sei o quê, e minimiza a literatura. Só que a gente, como tem, vocês sabem, principalmente, né, a escola pública, que a gente depende assim de poucos recursos. Então a gente é uma maneira, uma forma assim, de você ter algo a mais. Não é necessariamente você ser um cordelista, mas é necessário que você ame a poesia, que você ame o lugar que você vive. Porque quando você ama o lugar que você vive, você já vê a poesia, que a poesia está em tudo. Né? E a partir do momento que você começa a ver as coisas boas, o lado bom daquelas coisas, tudo vai ser mais agradável. Até a aula vai ser mais agradável. As crianças vão gostar mais de ir na escola, né? Porque não vai ser aquela aula tão cansativa, aquela coisa chatice. Ai, mas aquela matemática é tão chata. Não, mas existe outra forma melhor, mais agradável de você ler a matemática. Olha aqui, vamos aprender aqui a matemática. Depois, no decorrer das aulas, eu vou até mostrar alguns cordeizinhos que eu fiz de matemática, que eu fiz de gramática, de ortografia, para poder eu estar mostrando isso para vocês. O Marcelo, ele tem outra pergunta, que antes a Roseli fala que a senhora tem um dom
e é uma professora privilegiada pelo seu dom, dessa capacidade da literatura do cordel. O Marcelo ele pergunta, você ainda dá aulas? Olha, Marcelo, tem muito tempo ou é pouco? É o seguinte, como eu expliquei para vocês o meu processo lá de período de sala de aula, o período da doença, o período do afastamento, da aposentadoria, né? Que, na verdade, antes eu até pretendia ficar um período mais, esperar mais uns 2 anos na escola para me aposentar, mas devido à doença eu preferi já aposentar e sair. Nessa época que eu me aposentei, meu Deus do céu, eu fiquei sem chão, porque eu não tinha mais público. Até então eu nunca tinha tido necessidade de ter público, de ter alguém para ouvir os meus cordéis, porque eu tinha meu aluno, eu escrevia para eles. Ali era o meu palco, ali era o meu público. E de repente eu aposentada, eu não tinha mais ninguém. E agora? Meu Deus do céu, como é que eu vou ler meu cordel? Para quem eu vou ler meu cordel agora? E me veio a ideia, não, eu já sei, eu vou fazer romaria, eu estou aposentada agora, vou entrar nessas excursões de ônibus por aí afora, vou fazer romaria, vou escrever para os romeiros agora. E comecei a fazer romaria. Eu fui para Nossa Senhora Aparecida, né, em São Paulo, eu fui para Goiás, lá no Divino Pai Eterno, eu fui para Bahia, em Bom Jesus da Lapa, e eu comecei a escrever aquelas histórias dos santos, porque eu pesquisava, eu lia, eu escrevia para os romeiros. Menino, mas aí foi uma decepção, porque eu vi que os romeiros não queriam saber de nada, não. Eles só querem saber de chegar lá e comprar os santos deles e as fitinhas e as coisas. E eu ainda escrevi alguns cordéis e depois eu desisti. Falei, sabe, um negócio assim que foi muito aguado. Nas romarias, vocês sabem que quem viaja é mais as pessoas da terceira idade, pessoas assim que não tá mais querendo aprender muita coisa, não. Já vai viajar porque aproveitar o tempo ali só viajando e tal. E eu pensei, meu Deus, não é para mim, não vai dar. Eu não vou poder ficar escrevendo para romeiro, não, eu vou desistir. Eu tenho que escrever para a criança, porque na criança é que eu vejo aquela gana de aprender. E eu digo, não, eu vou voltar para as crianças. Mas agora eu estava aposentada. E agora o que é que eu ia fazer? Eu pensei, vou abrir uma cordelteca na garagem da minha casa. E comecei a pensar. Eu falei assim, não, quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu vi a necessidade que tinha aqui na cidade quanto a ter conteúdo sobre a literatura de cordel, porque eu não achava nada para fazer minha pesquisa. Nem nas bibliotecas eu não achava nada para eu fazer minhas pesquisas. Eu tinha que ir na livraria, ali na livraria Campo das Letras, eu falava com a dona da livraria, ela fazia o pedido dos livros que eu ia precisar para minha pesquisa e eu comprava o livro. E eu pensei assim, puxa vida, não tem nada sobre o cordel aqui, eu vou montar uma cordelteca. E comecei a pensar isso. E de repente aconteceu que eu tive que mudar dali da casa da cidade e, tipo assim, fui para uma casa, numa chácara nas proximidades mesmo da cidade, mas que já fica longe, por exemplo, para o aluno ler e ler. Eu digo, como é que um aluno vai daqui, lá na minha casa, vai andar 15 quilômetros para ir ver o cordel? Ele não vai querer ir. Mas se ele não vai querer ir, ele não vai poder ir, eu posso ir até eles. Então eu tive a ideia de fazer a cordelteca itinerante, que é da Kombi, a Kombi Cordelteca. E botei na minha cabeça que eu ia fazer a minha cordelteca itinerante. Lógico, eu continuo como professora, com um salário pequeno, porque todo mundo sabe, de escola pública, aposentada. Mas hoje em dia o meu marido é aposentado também, os meus filhos, os 3 estão tudo casados, eles não dependem mais de mim. Então quer dizer o quê?
E eu ainda posso fazer alguma coisinha dessas. E eu falei, eu vou comprar uma Kombi usada. Botei na cabeça que eu ia comprar uma Kombi usada. E os meus filhos, meu marido, ninguém acreditava. Eu digo, eu vou comprar uma Kombi usada. E eu fui lá e comprei a Kombi usada. Juntei os centavinhos e comprei a Kombi usada para montar a minha cordelteca. Porque eu quero ir na escola, levar a Kombi cheia de cordel e os alunos entrar dentro dessa Kombi, olhar o cordel que eles quiserem olhar. Também eu vou nas feiras vender os meus cordéis também, que eu já estava indo há alguns anos. Aqui, quem é da cidade de Dourados, lembra da feira do Parque dos Ipês? O primeiro dia da feira do Parque dos Ipês, eu estava lá junto com a Academia Douradense de Letras. Nós colocamos nossos livros lá, tem a banca da Academia de Letras. Eu fui muito tempo na banca levar os cordéis na feira. A gente lia cordéis para os feirantes, a gente vendia cordel. Então, é uma luta que vem querendo, assim, divulgar. A Fernanda, ela pergunta para você como que você escolheu os textos que compõem o livro Mato Grosso do Sul, Nas Asas do Cordel e Dourados Vive o Cordel, que são seus 2 e-books, né? Não, o Mato Grosso do Sul, Nas Asas do Cordel, eu não trouxe ele hoje aqui, mas eu deixei ele para outra aula. Esse livro, Mato Grosso do Sul, Nas Asas do Cordel, foi assim, eu juntei uma coletânea de cordéis referente a Mato Grosso do Sul. Ele tem 23 cordéis que foram juntos para formar um livro. E esse livro foi financiado pelo FIP, que é o Fundo, acho que é Fundo de Investimento à Cultura de Dourados. O FIP. Isso. Fundo de Investimento à Produção, ele foi contemplado, foi publicado e saiu 1000 livros naquela época. Esse livro, Mato Grosso do Sul, que é de 2015, ele já teve escola aqui da cidade de Dourados que adotou esse livro como na sala de aula para os alunos de 5º ano, já que ele tem muitos cordéis daqueles lá que eu te falei, que é Guerra do Paraguai, Divisão do Mato Grosso do Sul, muitos temas assim que é trabalhado na sala de aula. E esse livro também, ele já foi tema de um TCC, de uma aluna da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, que fez o TCC dela na área do turismo e que viu esse livro como uma porta para o turista. E através dele, como eu falo sobre as belezas do Mato Grosso do Sul, eu falo sobre o Pantanal, são várias coisas assim, e ela viu esse cordel como uma porta assim, de entrada para o turista que vai chegar no Mato Grosso do Sul e que quer saber alguma coisa sobre o Mato Grosso do Sul. Isso foi o livro Mato Grosso do Sul, Nas Asas do Cordel. Quando eu pensei nesse tema, eu já pensei o seguinte, que agora o Mato Grosso do Sul não tem mais limites. O Mato Grosso do Sul é capaz de voar no cordel para o restante do Brasil. E o e-book Dourados Vive o Cordel, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc o ano passado, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, chama-se Dourados Vive o Cordel. Então, também seguindo aquele mesmo modo do Mato Grosso do Sul, Nas Asas do Cordel, só que agora com poemas todos referentes a Dourados, onde eu vou destacar alguns pontos que são turísticos na cidade de Dourados, como a Praça Paraguaia, como a Usina Velha. Vou falar sobre algumas festas, alguns acontecimentos que tem na cidade de Dourados, falando sobre locais e sobre pessoas, tudo aqui de Dourados. As atividades da oficina e a frequência estão sendo anotadas aqui e durante a semana a Aurineide irá passar algumas atividades com vocês que estão aqui no Meet presentes.
O Marcelo, ele te convida, se você pode participar de alguma... Ele está trabalhando literatura de cordel com os terceiros anos do ensino fundamental. E ele gostaria da sua presença, que os alunos ficariam encantados com a sua presença nas aulas dele. A Roseli pergunta, onde encontrar seus trabalhos para adquirir? Bom, os meus trabalhos, eu acredito que só o Mato Grosso do Sul, nas Asas do Cordel, que vai estar aqui lá na livraria Campo das Letras, né, com a Tereza. E os demais, os outros cordéis, entrar em contato comigo mesmo. Eu já mandei para vários lugares do Brasil, assim, né, para muitas pessoas, e eu faço o pacotinho e boto no correio. Temos as redes sociais da Aurineide, tem a página dela do Facebook, tem o Instagram e tem um blog da Aurineide, onde vocês podem estar entrando, depois eu vou estar colocando no grupo lá, onde vocês podem, e também na descrição do vídeo do YouTube, onde vocês podem estar acessando para adquirir os trabalhos dela. O Marcelo perguntou, onde encontra a sua Kombi? Bom, a minha Kombi, gente, por enquanto ela tá na garagem, né, por causa da pandemia. Então, é assim, depois que eu criei aquela ideia e eu consegui adquirir a Kombi, eu me inscrevi num projeto, né, de culturas populares da edição Teixeirinha, a nível federal, e eu fui selecionada com esse projeto da Kombi, que é para eu fazer adesivo da Kombi, fazer o lançamento, essas coisas tudo. Só que em virtude da pandemia, que era para eu ter entregue esse projeto no final do ano passado, mas por causa da pandemia, eles mandaram adiar esse lançamento e eu estou aguardando aí as segundas ordens. Pelo e-mail que eu recebi deles, é até dezembro de 2021, né? Tomara que Deus quiser, passe a pandemia e que a gente possa realizar o evento de lançamento da Kombi. Mas a Kombi está sendo feita, está sendo trabalhada. O ano passado também ela foi contemplada, logicamente, como eu falei para vocês, eu comprei uma Kombi usada, eu sou professora aposentada. Vocês sabem, a professora no Brasil, ainda na rede pública dos anos iniciais. E eu me inscrevi com a Kombi no projeto da Lei Aldir Blanc sobre espaços culturais, como o Espaço Cultural da Cordelteca, como eu já vinha divulgando o meu espaço através da Banca do Cordel, que até então ainda não tinha o carro, e agora eu tenho o carro, foi contemplado também para fazer algumas adaptações, né, nela, que foram feitas em questão de melhoramento do carro para ele rodar, para ele andar, e ele está praticamente pronto, ainda tem coisas que estão sendo concluídas e para a gente já botar na estrada quando estiver funcionando, quando acabar a pandemia. Porque daí eu vou nas escolas. Como eu fui professora dos anos iniciais, vocês sabem, a gente se apega demais com as crianças, e daí eu gosto de ir na escola, naquele momento ali, ficar ali. E daí eu quero levar a Kombi com os cordéis para apresentar para eles. Então, esta oficina, perante as próximas aulas, teremos exercícios, atividades, teremos a interação de outros artistas também. Amanhã trabalharemos a xilogravura, com a participação do Jefferson, como a Aurineide já tinha avisado. Então, e mais uma participação de uma pequena, futura grande artista, ensinando a vocês também a fazer a sua xilogravura em casa. E aí agora eu passo a palavra final para a Aurineide. Vamos encerrar. Ainda tem 15 minutos. Tá, então, eu vou ler mais um cordel para vocês, aqui falando sobre a história da erva mate. É na América do Sul por indígenas usada.
há muitos anos atrás e mesmo antes da chegada dos europeus no Brasil, sob um céu azul anil, essa planta era citada. A mesma planta é a erva mate, colhida a folha do pé, e sendo em forma de chá, chimarrão ou tereré, ela é uma planta nativa, o sitiante cultiva como se faz com café. Colonizadores viram a comercialização como uma fonte de lucro, logo entraram em ação, vendo no início um atalho, obrigando-lhe ao trabalho, recorrem à exploração. Os quais eram obrigados a fazer longa caminhada, transportando grandes fardos da tal erva já embalada, e sobre o humano era o esforço. Alguns quebravam o pescoço e ninguém dizia nada. Com mais de 300 quilos nas costas, sentindo fome, por dias consecutivos o cansaço lhe consome, e de janeiro a janeiro era chamado mineiro, ninguém sabia o seu nome. Nessa época os jesuítas índios evangelizavam e viam que todo dia essa tal erva tomavam, pensando que era uma droga, tal atitude prorroga, contra esses índios ficavam. Pregadores jesuítas tentaram inutilmente acabar com esse fato, mas depois ficou ciente do grande potencial econômico que a tal erva tem no continente. Mas com o passar do tempo, podendo assim perceber o benefício dessa erva que para o povo vinha a ter, mudaram seu pensamento. Depois daquele momento, começaram a beber. Foi então que decidiram o produto melhorar, introduz novos processos para um tal chá elaborar. Quem viveu jamais esquece, ao melhorar permanece, começou a cultivar. E depois que os galhos são, com as machetes cortados, e dentro de um secador são todos lá colocados, numa armação de madeira, em cima de uma fogueira, para serem sapecados. Depois as folhas das ervas, num barbacoa vão ficar, num estrado de madeira para poderem secar. O calor vem produzido por forno tão aquecido, seguindo bem devagar. Depois as folhas e galhos mais finos são triturados e numa cancha e em seguida vão sendo logo ensacados, pronta para ser consumida, levada logo em seguida para todos os supermercados. Na sua divulgação, uma grande campanha sendo o auge do momento que todos a conheciam. Eu vou ler de novo essa estrofe. Na sua divulgação, uma grande companhia, e sendo auge do momento que todos a conheciam, estava bem na fronteira, era mate laranjeira, constantemente crescia. O empresário laranjeira, que tinha o conhecimento do mercado que crescia naquele exato momento, tanto lá no Paraguai, Argentina ou Uruguai, era grande o movimento. E sabia da existência dos ervais ali nativos, não tendo necessidade de priorizar cultivos, e também para a mão de obra, desempregados de sobra, ali seriam cativos. Pois a empresa começou com bem poucos empregados, mas em pouco tempo tinham números já redobrados, monopólio mercantil nos limites que o Brasil foi na guerra retomado. A sede da Laranjeira estava localizada na Fazenda Campanário, a qual era visitada por toda a mais alta elite, político até permite em ter lá sua entrada. Para facilitar transporte, essa empresa permitiu estradas ou estaleiros, porto e ponte construiu. Deu origem a cidades em várias localidades, o seu conceito subiu. E a mesma predominou por anos consecutivos. Em toda essa região, ela mantinha os cultivos, pois eram dela os ervais e as formas comerciais entre todos os seres vivos. Foi assim que apareceu contra ela alguns opressores e denunciando a empresa como de sonegadores dos impostos do Brasil e depois cai num funil diante dos consumidores. Foi perdendo pouco a pouco o império que construiu,
Novas empresas chegaram e todo o povo assim viu que poderia ser bravo e deixar de ser escravo. Nessa empresa se extinguiu. E no ano de 34, finalmente ela perdeu a sua exclusividade, pois outra empresa nasceu. E fazendo exploração nessa mesma região, todo mundo percebeu. E muitas outras empresas também vieram surgir. O seu consumo aumentando, pode-se então competir. Entre jovens, a bebida continua a preferida, é o que se pode sentir. A erva mate, ainda até hoje, leva seu nome gravado, enquanto alguns bebem quente no chimarrão afamado, como o tereré é frio, água gelada ou de rio representa nosso estado. Então, aqui fala sobre a história da erva mate no Mato Grosso do Sul. Lembrando que a erva mate ela é patrimônio cultural do Paraguai. A capa desse cordel. A capa desse cordel é um desenho também livre, feito por um aluno, que inclusive esse aluno aqui chama-se Alex Henrique e é filho da professora na época, quando eu dei aula para ele, que ele estudou comigo no 5º ano, que é a antiga 4ª série. Bom, gente, então eu não sei o que é que vocês... não estou conseguindo ver vocês, né? Então não dá para sentir o clima, assim. Eu estou esperando que seja o que vocês esperavam que ia acontecer na oficina. Nós vamos ter... eu dividi por etapas para cada aula, que nem, por exemplo, hoje é o primeiro dia de aula, a gente está falando sobre a origem do cordel, sobre o cordel, né, o surgimento dele. Aí, a partir da segunda aula em diante, cada dia nós vamos ter uma atividade diferenciada, vamos trabalhar sobre a capa, vamos trabalhar depois a parte da metrificação dos versos. Aí nós vamos pedir que vocês também participem, quem puder produzir alguma estrofe, né? E no final vocês sabem que a gente vai elaborar um cordel coletivo com as estrofes de cada um de vocês. Se alguém ainda tiver pergunta. Aqui a gente tem vários elogios. Que adoraram a Celi Lisboa, ela adorou sua aula. Rosa, Dagmar adorou a professora. A Celi mais uma vez, imersão de cultura. A Tânia, maravilha cultural, literatura de cordel. Marcelo elogiando. Então estaremos todos os dias essa semana juntos. As aulas ficarão depois disponíveis no YouTube, com todo o material feito aqui. E como a Aurineide acabou de falar, teremos essa proposta de um cordel coletivo. Sairá desta oficina. A Francinete colocou que ela amou a aula e o Brasilzão com cultura rica. O Décio agradece a senhora. Está sendo uma honra te conhecer. E bom, então, para fazer o encerramento dessa aula de hoje, eu escolhi aqui um cordel desse livro que eu falei para vocês, que foi o meu primeiro livro escrito, né? E antes eu tinha participado de antologias, mas aqui foi meu próprio livro. Então eu vou ler aqui um poema que, inclusive, ele foi selecionado também já em concurso. E depois que eu descobri que eu poderia escrever, e eu comecei a participar dos concursos literários, e eu já tenho tido assim muitos e muitos textos que foram selecionados nesses concursos, né? Eu vou ler um desses aqui, que eu fiz referente à mulher.
chama-se As Faces da Mulher. A primeira impressão dada para a mulher, que seria como Eva representada na fé. Não havendo opção, felicidade a Adão era ela reservada. E todos tinham na mente, no tempo de antigamente, ela foi assim criada. Mais tarde, essa imagem foi transferida a Maria, dando a luz para aquele que a salvação traria. Ainda assim, seu coração continua na aflição, querendo um dia mudar. Quanto mais o tempo passa, o desejo vem em massa seu espaço conquistar. Passou a ser a Amélia, que é mulher de verdade. Mudou o seu pensamento, sonhava com a igualdade. Disse que não dava mais lutar por seus ideais, ela então decidiu. Sua chance agarrou, a vida se transformou, assim todo mundo viu. Hoje em dia ela não é só esposa ou só filha. Além de ser mãe, é pai, é arrimo de família. Operária em construção, piloto de avião, policial feminina. Caminhoneira, taxista, na estrada ou na pista, segue sempre a sua sina. Ao mundo pede licença atuar como quiser. Sobrenome e competência, o seu nome é mulher. Dona de tanta emoção, controla seu coração, sempre no exato momento, pois a sua alegria, que a todos contagia, os tira do sofrimento. A mulher evoluiu para todo mundo ver. Então, na transformação, ajuda o povo a crescer. Não apresenta vaidade, encontra dignidade e dá exemplo de amor. Antes que eu me esqueço, a Jesus eu agradeço, o seu nome eu agradeço, sempre a nosso Senhor. Muito obrigada.